O Inter vai ser proibido de contratar jogadores? Vamos conversar sobre isso, sobre as dívidas do Inter, logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando com informações do Inter, já pedindo, tu não é inscrito no canal, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos por mais em 2025. Não reparem, aqui a gente estamos fazendo mudança, se organizando com um cenário na nova residência. Então eu já tirei as taças, agora estamos só com esse fundo por uns dias, tá? O Internacional que iniciou os trabalhos já avisando o Clássico Grenal do próximo final de semana, onde o Internacional vai em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a campanha não é boa, os últimos jogos têm deixado muito a desejar. Então o Inter tem problemas, Roger tem problemas, Roger que foi mantido no cargo, e eu vou te falar também disso, da reunião que aconteceu, está dividido no Internacional, uns querem que tirem o Roger, outros querem a manutenção do técnico colorado, e ele fica para o Clássico Grenal. Domingo, ou ele se consolida e segue o ano trabalhando, ou, no caso de um insucesso, a gente não quer que aconteça o insucesso, o Roger pode deixar o Internacional. Depois eu quero falar de campo mais na sequência, porque além de todos os problemas que o Inter tem em campo, que tem apresentado dentro de campo, não conseguindo vitórias, tomando goleadas, que nem foi contra o Palmeiras, que eu considero uma goleada, o Inter tem problemas financeiros e não são poucos. Vamos lá. O Lanús, que vendeu o Aguirre para o Internacional, a negociação do Aguirre, o Inter não pagou uma das parcelas, $100 mil. Nós estamos falando de $100 mil, é um valor irrisório no mundo do futebol. É irrisório. É uma partezinha do salário que ganhava Ener Valencia, por exemplo. E o Lanús foi à FIFA denunciar o Internacional. O que pode acontecer em cima disso? Um transfer ban. O que é um transfer ban? Para você ter uma ideia, o transfer ban, para quem não sabe, muitos já sabem, funciona como um SPC do futebol. Tu na tua vida privada, tu deve algumas coisas, tu entra no SPC, no Serasa, em outras instituições. E a FIFA tem o transfer ban, que é lançado esse nome, que você não pode contratar, quando tem dívida. O Inter não sofreu esse transfer ban ainda. E aí se tira o nome do transfer ban no momento que há um acordo entre as partes e é paga a dívida, né? A FIFA afirma que a medida garante transparência e cumprimento das regras do futebol. É aquela coisa, comprou, paga. É simples. O Inter que não tem pago as suas contratações. Nós já temos o caso do Thiago Maia com o Flamengo, que houve... Bom, o Inter já perdeu em todas as instâncias que pode e tem que pagar o Flamengo. E mais, esse fato de não ter pago o Flamengo, além de juros, gera uma multa. E o Inter tem que pagar. Mas o caso do Lanús específico é a questão do transfer ban. Ele foi à FIFA pedindo a solução desse caso, transfer ban. Aí a FIFA pode botar o transfer ban no Internacional. Hoje, mais ou menos 1.000 clubes no mundo estão com transfer ban e não arcando com as suas dívidas, né? Então, precisa resolver, gente. Tudo que foi projetado, organizado por essa direção do Internacional, dizendo que queria mudar, está piorando. Porque o Inter não paga as suas dívidas agora. Há uma situação também de salários, alguma parte de salários, uma parte de direito de imagem. A direção diz que não deve, que está sendo feito acordos para saldar essas situações. E não é todo o grupo, são alguns específicos, né? Então o Inter financeiramente vai muito mal, assim como dentro de campo vai muito mal. E seria fechar com chave de ouro, né? Sofreu um transfer ban neste momento. Se bem que nesse momento não pode contratar ainda, eles vão dizer, nossa, mas não estamos perdendo nada, não podemos fazer contratações. Mas não é legal pro futebol tu ter essa fama, né? O Inter vai ter agora no final do ano uma janela em que precisa reforçar o seu elenco, e precisa muito reforçar o seu elenco. Qual é o clube que confia no Inter neste momento? O Inter entrou num descrédito no mercado. Primeiro foi o Palmeiras, o Cruzeiro. O Cruzeiro cobrava o Inter publicamente, até que o Inter acertou, resolveu, pum.
Flamengo cobra o Inter publicamente. E o Flamengo tem seus interlocutores na mídia que cobram. Agora o Lanús na Argentina, um dos mercados que o Inter mais busca jogadores. O Inter está entrando numa fase derradeira que, tipo, é mal pagador. Não tem dinheiro, não paga. E é muito ruim quando tu começa numa situação dessa de não pagar porque tu cai num descrédito total junto ao mercado. Tem empresários que não querem negociar com o Inter, tem clubes que não querem negociar com o Inter, e nós estamos falando de valores, aqui, por exemplo, os valores da questão do Aguirre são irrisórios perante o mundo do futebol. O Inter precisa resolver isso para não sofrer um transfer ban da FIFA. Tomara que com essa questão da ameaça do Lanús e a FIFA, o Inter se resolve e agora vamos pagar, botar isso em dia. Dentro de campo, fora de campo financeiramente está horrível, dentro de campo não é muito diferente, né? O Inter precisa se reinventar para ganhar o Clássico no final de semana e manter o Roger. O Roger tem dúvidas para essa partida. Algumas modificações podem ser feitas, uma delas, a primeira, é a volta do Bernabei para a lateral esquerda, saindo o Victor Gabriel do time. Talvez Gabriel Mercado no sistema defensivo, já que está de volta, talvez possa ser uma opção. Eu acredito que joga Borré, não joga Matias, pela experiência do Borré. E eu acredito que Tabata entra no lugar do Vitinho. Então pode ter algumas modificações nesse time para enfrentar o Grêmio, aonde talvez seja a partida derradeira para Roger mostrar alguma situação, junto com o seu grupo de jogadores. Aí fica aquela pergunta, o grupo ainda joga pelo Roger? O problema é o Roger ou é o grupo? Vamos saber domingo, né, no Grenal. E os dois times chegam cambaleando, os dois times sob total desconfiança. Eu não botaria um favoritismo nesse clássico, porque muita coisa pode acontecer até lá. Eu só acredito numa coisa: se não der empate em caso de qualquer outro resultado, um dos dois técnicos baila. Quem perder, automaticamente eu acho que está fora da comissão técnica de um dos clubes aqui do Sul. Tomara que não seja o Inter. Tomara que o Inter ganhe e reencontre o bom futebol, já que a direção fala que esse time já jogou em algum momento. Tomara que reencontre e consiga entregar alguma coisa. Valeu? Deixa o like, te inscreve, tamo junto. Grande abraço! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?